Era uma manhã de 15 de novembro de 1889. As ruas do Rio de Janeiro fervilhavam com movimentações militares. O Império do Brasil, governado por Dom Pedro II, estava prestes a ruir. Mas como um país estável, sem grandes revoltas populares, viu sua monarquia desmoronar praticamente da noite para o dia. Ao longo dos anos, diversos fatores minaram o regime imperial. A insatisfação crescia entre os militares, os cafeicultores e até dentro da política. Enquanto isso, um movimento republicano se organizava nos bastidores, esperando o momento certo para agir. Se você gosta de histórias incríveis e reais como essa, deixe o like e me segue. Agora, vem descobrir como o Brasil deixou de ser um império. O descontentamento contra o império não surgiu de um dia para o outro. Vários setores da sociedade estavam cada vez mais insatisfeitos, especialmente os militares e os fazendeiros. As dificuldades econômicas e políticas da época tornavam esse cenário ainda mais tenso. A monarquia já não conseguia conter as pressões que vinham de todos os lados. O exército, especialmente os oficiais de média patente, se sentia negligenciado. Não tinham aumento salarial há anos e se viam subordinados a uma estrutura que favorecia a marinha e os civis no governo. Além disso, o governo imperial não apoiou os militares que lutaram na Guerra do Paraguai, criando um ressentimento profundo. Por outro lado, a questão agrária também gerava tensões. A abolição da escravatura em 1888 trouxe ainda mais descontentamento entre os latifundiários. Os fazendeiros, grandes produtores de café, estavam insatisfeitos. Sem indenização por suas perdas, viram no governo imperial um inimigo de seus interesses econômicos. Isso os aproximou dos republicanos. Com o império enfraquecido, o movimento republicano ganhou força. Mas como essa conspiração tomou forma? Os conspiradores planejavam um levante gradual, mas a situação se precipitou em novembro de 1889. Boatos circulavam de que o governo imperial ordenaria a prisão de Deodoro, o que acelerou a ação dos republicanos. Isso fez com que os militares agissem rapidamente. O destino do Brasil estava sendo decidido nos bastidores, com articulações que envolviam interesses políticos e militares. Enquanto uns viam na República uma esperança de renovação, outros apenas desejavam garantir seus próprios privilégios. 15 de novembro de 1889. O dia amanheceu com a movimentação de tropas nas ruas do Rio de Janeiro. O Império ainda não sabia, mas estava com as horas contadas. O exército marchou em direção ao quartel-general do governo. Deodoro da Fonseca, mesmo doente e hesitante, foi convencido a liderar o golpe. O primeiro alvo foi o Visconde de Ouro Preto, presidente do Conselho de Ministros. Sem apoio militar, ele foi deposto rapidamente. O que começou como uma tentativa de remover apenas o chefe do governo logo se transformou na derrubada completa do império. Sem resistência, a República foi proclamada e Dom Pedro II recebeu ordens para deixar o país. Surpreendentemente, o imperador não tentou resistir. Segundo relatos, ele teria dito: "Se assim é a vontade do povo, partamos." Poucos dias depois, a família imperial embarcava para o exílio na Europa. O império caiu sem violência, mas a transição para a república esteve longe de ser pacífica. Nos anos seguintes, o Brasil mergulhou em um período de instabilidade e disputas pelo poder. O novo governo provisório foi liderado por Deodoro da Fonseca, mas ele enfrentou dificuldades desde o início. Sem um plano claro para governar, a República logo começou a mostrar suas fragilidades. As eleições diretas não foram imediatamente implementadas e o poder ficou concentrado nas mãos de grupos militares e elites regionais. Quem realmente comandava o Brasil? A chamada política do café com leite começou a se formar. As oligarquias de São Paulo e Minas Gerais passaram a dominar o cenário político, garantindo que seus interesses fossem protegidos. Além disso, o país enfrentou revoltas, como a Revolta da Armada e a Revolução Federalista, que demonstravam o quão instável era a nova república. A mudança de regime não significou uma melhora imediata para a população. O Brasil deixou de ser um império por um golpe que, embora sem grandes confrontos, teve impactos profundos na história do país. O que se seguiu foram décadas de instabilidade política e a consolidação de uma elite no poder.
A República prometia democracia e modernização, mas na prática, o poder continuou nas mãos das mesmas elites. O povo, que não participou ativamente da queda do império, seguiu sem voz no novo regime. Se você gostou desse conteúdo, deixe o like e me segue. Em breve traremos mais histórias incríveis do nosso passado. Te vejo no próximo episódio.